Rapaziada, o Campeonato Brasileiro mais uma vez está sorrindo pra gente, né? Enquanto os nossos queridos vizinhos mucurentos estão chorando, porque os resultados afundaram a Mucura na zona de rebaixamento. Claro, a Mucura ainda joga ainda amanhã, deve tomar fumo do Atlético em casa, mas os resultados para o clube do Remo foram bons, né? O Vila Nova não venceu, a Chapecoense não venceu, o Atlético Paranaense não venceu, o Coritiba não venceu. Equipes ali que estão brigando diretamente com o clube do Remo não venceram na rodada. O que isso significa? Caso o Remo derrote o Goiás fora de casa, confronto dificílimo, a gente sabe da dificuldade que vai ser, o Remo terminará o primeiro turno no G4 da competição. A 3 pontos do vice-líder Coritiba, a 2 pontos do Novo Horizontino e a 4 pontos do Goiás, o líder do campeonato, tendo um segundo turno inteiro pela frente. E se o Remo repetir a mesma campanha, caso vença, né? Digamos, hipoteticamente, o Remo venceu o Goiás. Tô falando aqui, tá? Porque você entenda. Se o Remo repetir o mesmo turno, o Remo sobe para a Série A com 64 pontos. É óbvio, né? Que dá pro Remo fazer uma campanha melhor, porque o Remo tropeçou bastante nesse início ali, nesse ano aí, né, nesse primeiro turno, né? E agora dá sim pro Remo buscar aí mais pontos, somar 35, 36, né, e conseguir esse acesso. Mas o que eu quero aqui deixar bem claro para vocês sobre tudo isso é justamente a possibilidade que o próprio campeonato está dando para o Remo. O Remo não pode vacilar. Ah, um empate contra o Goiás é bom? Seria bom. Seria bom. Se o Remo não tivesse empatado 8 partidas no campeonato, né? Não tivesse 8 empates. É óbvio que eu não vou ficar tão puto, dependendo do contexto, se o Remo empatar lá. Mas dá pro Remo vencer o Goiás lá. Dá pro Remo sair vitorioso de Goiânia. Vai ter que jogar bola, vai ter que ter uma estratégia do português, o treinador, né? Claro. Ele vai ter que bolar essa estratégia e vai ter que colocar isso em prática. Por quê? Nós temos aí um segundo turno inteiro pela frente. Uma vitória contra o Goiás colocaria no mínimo 35 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará na sexta-feira. Não tenha dúvidas disso. Tá? Contra a Ferroviária. Na estreia do retorno do Campeonato Brasileiro. O Remo podendo chegar a 35 pontos vencendo a Ferroviária. Caso vença o Goiás, né? Mais uma vez falando, tô falando se o Remo vencer o Goiás. Então o Remo ficaria muito bem no campeonato. Muito bem. E é óbvio, né, gente, que quanto mais o time for apresentando o melhor futebol, mais o torcedor vai se sentir confiante. A verdade é que o torcedor do Remo ainda não confia no trabalho do Antônio Oliveira. E com razão, né? Com uma certa razão. Mas, como eu disse para vocês, há uma possibilidade de tudo isso mudar caso o clube do Remo vença a equipe do Goiás. Rapaziada, antes só de eu encerrar o vídeo aqui, né, para vocês, para não tomar muito tempo de vocês, eu queria falar um pouco do evento que foi hoje. Né? Eu sei que tem muito torcedor aí que tá querendo saber como foi e tal. A gente teve lá, né, um torneio ali entre 4 times, né? Todos os times ali com alusão ao Clube do Remo. Tivemos ali também um churrasco, né, com a galera e principalmente encontro com alguns ídolos. Seu boneco tava lá, Rogério Belém, Adriano, o Val Barreto, que inclusive jogou futebol, tá? Eu não joguei ao lado do Val Barreto, mas pude jogar contra ele. O cara é um tanque, continua sendo um tanque, né? Fez gol pra caramba hoje. O Landu jogou uma partida, né? Jogando. Esses caras, pra você ver, né? Profissional totalmente diferente do amador. Os caras têm noção de tempo, eles têm noção de espaço. É outro futebol. Né? Eu também pude jogar lá, fiz gol inclusive, mais um, né? Pra minha conta aí. A gente ganhou, o meu time ganhou uma, perdeu uma, empatou uma também. Mas o mais importante, gente, não é nem resultado, não é nem gol, não é nem nada disso. O mais importante é que é a participação e a união dos influenciadores, né? Eu pude conhecer vários influenciadores do Clube do Remo, né? Influenciadores que eu não conhecia, que eu sequer sabia que eles eram donos de determinadas páginas, né? A gente pôde também encontrar esses ídolos aí, é algo bem bacana e que a gente pretende fazer mais vezes. A transmissão aconteceu também, né, do jogo, junto com um podcast lá. O Sergei lá, do Chaves Gemista, tava também à frente disso. Um cara excelente, né, um cara super profissional também. O Ronaldo da RS Live Esportes também estava lá, né. Ronaldo cracaço de bola, um tanque também, um tanque de lavar roupa, né. Encontrei, cara, o Paulo Gralato, conversei bastante com o Paulo Gralato, né? Inclusive a gente trocou uma ideia lá,
né? Eu continuo odiando o Paulo, mesmo conhecendo ele. Ele sabe disso, sabe que eu não suporto ele. Reencontrei meu irmão Smith, né? Que a gente conversa praticamente todo dia, né? O Landuzinho, o João do Um Sentimento, o Amadeu. Que zagueiraço é o Amadeu, hein? Ele tem moral pra criticar, hein? O cara é um zagueiraço. Um zagueiraço o Amadeu. O Adriano do Um Sentimento. Várias pessoas, cara. Várias pessoas que eu pude conversar lá, né? E a gente ter esse evento. E provavelmente a gente vai ter mais evento. Vamos abrir também a participação para os torcedores também, porque a gente quer essa inclusão também dos torcedores, né? Nos nossos eventos aí. Mas deixa aí, rapaziada, seu comentário sobre a tabela do Remo. Só queria explicar um pouco para você como foi aí, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.